Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo em qualquer horário. Eu sou o professor Daniel, sou professor de História e esse é o nosso primeiro assunto. Eu pretendo gravar vídeos com a maior parte dos assuntos que nós vamos estudar nesse ano. Essa, então, é a primeira aula do primeiro ano do ensino médio e o assunto é o surgimento da humanidade e a Revolução Neolítica. O objetivo inicial dessa aula é explicar para vocês como que se deu o surgimento da humanidade na Terra. Nós não vamos explicar como é que foi o surgimento da vida, mas sim o surgimento da humanidade. Existem várias formas, várias visões acerca desse tema, mas nós vamos trazer especificamente aqui a visão científica acerca do surgimento da humanidade, tá certo? E essa visão científica é pautada pela evolução. Ao contrário daquilo que nos foi ensinado, gente, a vida na Terra não surgiu de uma única vez, em 6 dias, em 7 dias, em um único dia, tá certo? Pelo contrário, a vida como nós conhecemos na Terra é um processo de transformação constante. Esse processo, a ciência deu o nome de evolução. A evolução, gente, diz o seguinte, que a vida na Terra surgiu a partir de organismos mais simples, unicelulares, e que a partir de uma transformação, de um processo de transformação ou evolução, essa vida se tornou cada vez mais complexa, em multicelulares, em seres capazes de enxergar, de sentir o meio ao redor, tá certo? Capazes de chegar até o ponto de pensar e conhecer o universo, como é o caso da nossa espécie, tá certo? Então, como todos os seres vivos partiram de um único ser vivo, que é o ancestral comum de toda a vida na Terra, nós estamos todos ligados uns aos outros por esse ancestral comum. Os primeiros a propor uma teoria da evolução com farta evidência foi Charles Darwin e Alfred Wallace, que foram os cientistas que descobriram como que funciona essa evolução. E essa evolução, gente, funciona através de um mecanismo chamado seleção natural. A partir da teoria da seleção natural, pessoal, nós entendemos o seguinte, que todos os organismos eles são obrigados pela própria natureza a se adaptar a como o meio ambiente funciona. Isso quer dizer que aqueles que se adaptam melhor sobrevivem e passam os seus genes de boa adaptação aos seus descendentes. E aqueles que não forem capazes de se adaptarem, eles desaparecem. Ao contrário de uma visão muito comum que se tem, não se trata da sobrevivência do mais forte, mas da sobrevivência do mais apto. Se fosse a sobrevivência do mais forte, nesse caso, a seleção natural teria privilegiado apenas o elefante, o leão, o urso e não a formiga, tá certo? E como a gente pode perceber, em todos os campos existem seres vivos que são extremamente pequenos, extremamente fracos e outros que são gigantescos, seja na terra, como no caso dos elefantes, ou então na água, como o caso da baleia azul, cujo coração é do tamanho de um fusca. Para explicar para vocês como funciona a seleção natural, eu poderia dar vários exemplos. Eu vou escolher um exemplo específico, mas que é bastante fácil de ser compreendido, que é o caso dos ursos polares. Como vocês sabem, os ursos polares são brancos. Só que nem todos os ursos são brancos. Existem ursos negros, existem ursos pardos. Então, existem diferentes espécies com diferentes características entre os ursos. Então, como é que surgiram os ursos polares? Vejam só. Gente, na região em que os ursos negros e ursos marrons existem, eles vivem muito bem, porque eles vivem em regiões de floresta e por serem escuros, eles têm uma boa capacidade de camuflagem. Eles conseguem se camuflar tanto para esconder de possíveis ameaças quanto para caçar. Porém, se os ursos migrassem para a região do Polo Norte, para a região ártica, onde é tudo muito branco, seria muito difícil caçar dessa forma. Mas imagine que vivendo nas proximidades desta região, a necessidade de explicar o surgimento do homem é muito antiga e várias das civilizações antigas do passado tentaram explicar a vida na Terra. A maior parte delas escolheu a ideia de que um ser supremo, um Deus, criou os homens. No caso da nossa cultura, que é a cultura cristã, é ensinado às crianças, é ensinado nas igrejas a ideia de que Deus criou o homem a partir do barro. Entre os astecas, que eram a civilização que existia na América, eles acreditavam que o homem havia sido criado a partir do milho. Entre os nórdicos, os vikings, eles acreditavam que o homem havia sido criado a partir da madeira. Ou seja, cada civilização buscou uma forma de explicar aquilo que ela não conseguia entender. Além disso, gente,
Todas essas civilizações, elas explicavam a vida da Terra como se fosse fixa, como se nunca tivesse havido transformações ao longo do tempo, como se toda a vida na Terra tivesse sido criada de uma forma e desta forma ela existisse até hoje. Porém, uma série de evidências mostraram para nós que a vida na Terra estará sempre em constante transformação, tá certo? Muitas espécies desaparecem enquanto novas espécies surgem, tá certo? A ideia de que a vida na Terra é um processo de transformação constante é aquela que é defendida pela ciência e defendida pela teoria da evolução. Por sua vez, o criacionismo tem um sério problema de defender que a vida na Terra é fixa, tá certo? É importante a gente entender que as pessoas que desenvolveram as ideias acerca do surgimento do homem, do ponto de vista do criacionismo, não tinham acesso ao método científico. Eles também não tinham acesso ao conhecimento que a humanidade tem hoje. Eles não eram capazes de interrogar, de perguntar a realidade, de compreender a realidade tal qual ela funciona. Então é por isso que existe essa diferenciação entre as explicações religiosas e as explicações mitológicas acerca do surgimento do homem, e existe a explicação científica, que é a perspectiva evolucionista acerca do surgimento do homem e do desenvolvimento da vida na Terra. As evidências que sustentam a evolução são muitas. Talvez aquela que é a mais importante seja o registro fóssil. O que significa isso, gente? Significa que a gente tem de muitas épocas diferentes ossos, restos mortais de diversos animais que existiram e que não existem mais, tá certo? Muitas vezes não se trata de um animal inteiro transformado em mineral, tendo sido fossilizado. Apenas uma parte já é suficiente para apontar, a partir de comparação com os animais que existem hoje, de que aquele animal não existe mais, tá certo? Existe um processo de transformação constante na vida na Terra e a primeira evidência são os fósseis. E o que são os fósseis? Os fósseis são restos preservados dos animais que existiram lá atrás, lá no passado, e não existem mais hoje. Entre muitos desses animais, a gente pode ver, por exemplo, o Tiranossauro Rex, a preguiça gigante, o tigre de dente de sabre. Além de animais, nós também temos fósseis de plantas que também não existem mais. Além dos fósseis, pessoal, existem também evidências genéticas que apontam que todos os seres vivos estão ligados entre si. Existe parentesco entre todos os animais, entre todas as plantas, que isso aponta de que toda a vida na Terra descende de apenas um ancestral comum, tá certo? Esse é um fóssil, gente, de Tiranossauro Rex. Como eu expliquei para você, não se encontra um animal inteiro como esse, que é um animal muito grande, fossilizado como única parte. Mas, na verdade, se encontram várias partes desses animais, tá certo? E conforme houve o desenvolvimento da paleontologia, que é a ciência que estuda os fósseis, então você tem uma descoberta de que existem muitos e muitos animais que existiram no passado e não existem mais. A gente pode ver aqui o fóssil do Tiranossauro Rex e animais da Era do Gelo, seja da Era do Gelo, que foi um período que ocorreu há mais ou menos 13 a 14 mil anos atrás, quanto daquele filme que fala sobre a Era do Gelo, que é um filme muito divertido, que é aqui a preguiça gigante, um mamute e um tigre de dente de sabre. Todos esses animais eram animais da chamada megafauna, que existiu inclusive aqui no Brasil, exceto o Tiranossauro Rex, porque o Tiranossauro Rex viveu em um outro momento da história, tá certo? O Tiranossauro Rex é milhões de anos mais velho do que o tigre de dente de sabre, o mamute e a preguiça. Como eu ia falando, todos os animais estão ligados entre si. Por exemplo, as aves, elas são descendentes diretas dos antigos dinossauros, como essa figurinha, por exemplo, mostra para vocês, que é como se fosse uma galinha mostrando o álbum de família dela do passado, e lá estão diferentes dinossauros. A vida na Terra, pessoal, é como se fosse uma grande árvore, em que se perdem alguns galhos, mas outros nascem em seu lugar e o substituem, tá certo? A partir de um único tronco, de um único ancestral, todas as formas de vida foram possíveis de serem desenvolvidas. Os seres humanos aprenderam a manipular a natureza para poder produzir formas de vida que são mais interessantes para ele. De que forma, gente? Prestem atenção. O ser humano, ele necessita que as plantas sejam maiores e mais suculentas, mais doces
do que aquelas que existem na natureza. Então ele seleciona as sementes daquelas plantas melhores e reproduzem aquelas plantas que vão gerar descendentes que são mais interessantes aos homens. E são esses descendentes que são reproduzidos. A mesma coisa, pessoal, se aplica aos animais. Lá no Classroom tem um vídeo que mostra como é que funciona a seleção artificial em detalhes e como o homem foi capaz de manipular diversas formas de vida para que ela se adaptasse às necessidades e aos interesses que os homens têm. Seja, por exemplo, o caso do lobo, que o vídeo vai mostrar que o lobo foi transformado em cachorro e a partir desse cachorro original, o homem foi capaz de produzir todas as outras raças de cães. Por exemplo, vocês nunca viram um pincher selvagem, né? Ele é violento e tal, mas ele não existem pinchers selvagens. Sobre a seleção natural, podemos ver, por exemplo, que agora uma cenoura selvagem, como se pode ver, é muito diferente da cenoura como conhecemos. Os seres humanos foram capazes de selecionar essa planta e fazer com que ela fosse grande, suculenta, doce e laranja. Em seguida, o milho selvagem, que é pouco mais do que um talo de capim. Os seres humanos também foram capazes de selecionar e fazer com que as espigas fossem maiores, com que os grãos fossem maiores, fossem mais suculentos e mais doces. As bananas selvagens, gente, elas ainda existem hoje. Elas são cheias de sementes grandes que fazem com que seja difícil de comer a banana. Ao contrário do que se mostra por aí, o ser humano não veio do macaco, pelo menos não do macaco moderno. O ser humano é, na realidade, uma evolução de um ancestral que existia há muito tempo, que se parecia com os macacos modernos e do qual os macacos modernos também descendem. Nós somos, por assim dizer, primos dos macacos modernos, tá certo? Porém, a evolução não funciona, como vocês podem reparar nessa imagem, em uma linha reta. Pelo contrário, assim como toda a evolução da vida na Terra, a evolução de uma espécie específica, como a nossa, ela também funciona em forma de árvore, em que muitos galhos são perdidos e desaparecem. No nosso caso, que é o do gênero Homo, porque nós somos Homo sapiens sapiens, o único sobrevivente é a nossa espécie. A partir de pesquisas científicas mais recentes, gente, a gente sabe que o nosso ancestral mais antigo surgiu há 4 milhões e 500 mil anos atrás, tá certo? Lá na África. A gente o conhece a partir do nome Australopithecus, tá certo? Porém, é a partir desse Australopithecus que o gênero Homo vai se desenvolver, tá certo? Fazendo com que características específicas para a sua sobrevivência sejam incentivadas, sejam selecionadas para a natureza, tá certo? Conforme eu expliquei para vocês, a evolução ela não trabalha em uma linha reta, mas em forma de árvore, tá certo? Como podemos ver, aqui são os crânios de diversos dos nossos antepassados e o que se nota é que a cada nova espécie aumentava o espaço da caixa craniana onde está armazenado o cérebro, que é o órgão que funciona para garantir a nossa razão, o nosso pensamento. Esses são alguns dados sobre os nossos antepassados, tá certo? Nós vamos pegar aqui o Australopithecus, o Homo habilis, tá certo? O Homo erectus e o Homo de Neandertal, que é aquele que existiu por último e inclusive conviveu com a nossa espécie, mas possivelmente foi eliminado por ela. Diferentemente do exemplo do urso polar que dei lá atrás, e diferentemente de outras espécies que sofrem pressões diferentes da natureza para que se desenvolvam, a principal pressão, a principal forma que a natureza usou para selecionar os homens, a principal característica selecionada pela natureza na nossa espécie, nos nossos antepassados, era a capacidade de raciocinar, a capacidade de produzir ferramentas, de se adaptar, a capacidade de fazer com que o mundo se adaptasse às nossas necessidades e diminuir a nossa necessidade de adaptação a ele, tá certo? Com essa capacidade de intervir e alterar o mundo, cada nova espécie que foi nossa antepassada se desenvolveu mais, tá certo? Até que a última espécie que sobrou deste gênero de espécies chamado gênero Homo, que é a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, tá certo? Ele se livrou das amarras da seleção natural, pois nós não precisamos mais nos adaptar ao meio ambiente, tá certo? É o ambiente que é adaptado às nossas necessidades através da nossa intervenção, através do trabalho. Então, ao invés de precisarmos de uma pele grossa, a gente simplesmente é capaz de fabricar
roupas que nos protegem do frio. Ao invés de precisarmos nos escondermos em cavernas ou abrir buracos em árvores, nós construímos as nossas próprias casas. É através do trabalho que os homens, que a nossa espécie se libertou, se livrou das garras da seleção natural. Essa aqui, gente, é a explicação correta, uma correção de como realmente funciona a evolução, tá certo? Vamos observar. O que diferencia os seres humanos dos outros animais, gente, possivelmente não é a capacidade de pensar, porque existe outros animais, como as baleias e os golfinhos, que têm grande capacidade de raciocínio e sensibilidade, tá certo? Ou seja, a inteligência também é comum em outros animais. Além da inteligência, o ser humano recebeu da natureza uma mão extremamente capaz de manipular objetos. E é a partir da capacidade de pensamento, com a capacidade de manipulação que existe na mão, que o ser humano se diferencia dos outros animais por alterar a natureza de acordo com os seus interesses. Tá certo? Os seres humanos constroem roupas, casas, armas, ferramentas, todas essas coisas a partir da união entre a teoria que existe no cérebro e da prática que se manifesta através das mãos. Alguns outros animais também têm mãos parecidas com a nossa, só que diferentemente da gente, eles não têm a inteligência que nós temos para poder manipular e controlar a natureza no grau em que nós, ou até mesmo nossos antepassados, eram capazes de fazer. A esse processo de união entre teoria do cérebro e prática da mão, nós chamamos de trabalho, que é a forma como o homem trabalha sobre a natureza, age sobre a natureza, modifica a natureza e modifica a si mesmo. O homem que produz, que inventa a cadeira e começa a se sentar, por exemplo, para se alimentar, é diferente do homem que existia antes dele inventar a cadeira. O homem que inventa o garfo, que produz o garfo a partir da natureza, que produz o garfo e a faca, é diferente daquele homem que comia apenas com as mãos. O homem que aprende a dominar o fogo, que aprende a produzir o fogo, ele é diferente do homem que vivia sem o fogo, comendo, por exemplo, carne crua. Desde o surgimento da nossa espécie, pessoal, até mais ou menos 10 mil anos atrás, o que existia era a coisa que a gente chama de os homens da caverna. Mas na realidade, o nome correto são os homens do Paleolítico ou os homens da Idade da Pedra Lascada. Esses homens do período paleolítico, eles são da mesma espécie que nós, eles não são de uma espécie ancestral a nossa. A diferença é que a sociedade deles, a cultura deles, as formas de trabalho deles não eram ainda desenvolvidas como as nossas. Eles, por exemplo, não conheciam a agricultura, eles não conheciam a pecuária. Então, devido a essa falta de capacidade produtiva, a incapacidade de produzir alimentos, eles eram nômades. Eles viviam se mudando de um lugar para o outro, porque como eles viviam da caça, da coleta e da pesca, assim que o alimento começava a faltar em um lugar, eles se mudavam para outro. Gente, nesse período, as armas que os nossos antepassados utilizavam, mais do que as armas, as ferramentas que eles utilizavam, eram bastante primitivas, bastante rústicas. Eles utilizavam ossos quebrados, tá certo? De que se formava uma ponta, ou então utilizavam pedras lascadas, que ou eles lascavam jogando uma para outra, ou então que eles encontravam pedras cortantes. Eles amarravam com um cipó isso na ponta de uma madeira e utilizavam como uma lança, tá certo? Nesse período também, eles já dominavam o fogo, que permitia que eles pudessem se proteger dos animais, que eles pudessem se proteger do frio, e que eles pudessem cozinhar os seus alimentos, ao invés de comer carne crua, eles passaram a comer carne assada, mas também, que é interessante, eles utilizavam o fogo como uma estratégia de caça bastante agressiva, diga-se de passagem. Muitas vezes os homens que viviam no Paleolítico, eles ateavam fogo em uma floresta e esperavam os animais fugirem da floresta
abatendo esses animais e utilizando esses animais como alimentação. Ou seja, eles queimavam toda uma floresta para pegar poucos animais que eles poderiam se alimentar. Lembrando que naquela época não existia ainda nem a produção de sal que permitia salgar certas partes da carne para preservar e se alimentar depois, e muito menos existia geladeira para poder comer a carne depois. Ou seja, a maior parte dos animais fugiam de uma floresta em chamas, ou então muitos dos que eram abatidos simplesmente não eram aproveitados porque a carne logo se perdia. Só que houve um período, gente, mais ou menos há uns 10 mil anos atrás, em que o homem começou a aprender a domesticar as plantas, ou seja, a fazer agricultura, e também a domesticar os animais, que a gente pode chamar, por exemplo, de pecuária, quando se trata de ovelhas, de bois, não é? Mas também eles começaram a dominar cães, começaram a dominar gatos, começaram a dominar camelos, tá certo? Então o que acontece? Essa revolução neolítica alterou completamente a forma como os homens viviam. De que modo isso alterou o modo de vida das pessoas? Vejam só, antes os homens do Paleolítico eram homens que caçavam, que coletavam e que pescavam. Eles eram nômades porque, quando os alimentos acabavam, eles se mudavam para outro lugar. Porém, com a domesticação de plantas, ou seja, com a agricultura, você não pode simplesmente semear uma produção e ir embora daquele local, porque exige que você tenha um tempo lá até que as plantas produzam, e exige também o tempo para que você cuide dessas plantas, para que você faça de fato a agricultura, proteja e impeça que, por exemplo, outros animais comam essas plantas. Você precisa impedir que ervas daninhas sufoquem essas plantas, você precisa molhar essas plantas, ou seja, a necessidade de cuidar das plantações que eles começaram a desenvolver fez com que os homens deixassem de ser nômades e se tornassem sedentários, que vivessem em um único lugar. E com isso, gente, surgiram pela primeira vez as aldeias, que eram locais de moradia fixa dos seres humanos. Os homens passaram então, gente, a viver próximo de rios ou então de grandes corpos de água. Não é à toa que as grandes civilizações, conforme nós vamos estudar depois, elas surgem quase todas na beira de grandes rios, seja no norte da África, no caso do Egito, ou no Oriente Médio, no caso da civilização mesopotâmica. Isso era necessário para poder praticar a agricultura, para poder plantar e colher, porque você tinha a garantia da oferta de água para sempre estar molhando as suas plantas. E além disso, você também tinha a garantia de oferta de água para os seus animais, que, por exemplo, no caso das ovelhas, você poderia ter a lã para poder fazer roupas. No caso das ovelhas, você também tinha acesso ao leite, tinha acesso à carne. Então, a agricultura e pecuária alteraram para sempre a forma como os seres humanos viviam. Vejam bem, durante todo esse período que nós estamos trabalhando até aqui, não existia uma divisão de trabalho entre os homens que fizessem com que um fosse mais importante do que os outros, tá certo? A divisão de trabalho que existia era apenas baseada no sexo dos indivíduos e na idade. O que significa? Mulheres realizavam determinados tipos de atividade, como por exemplo, coleta de plantas na época do Paleolítico e a agricultura na época do Neolítico, tá certo? Já os homens, na época do Paleolítico, eram envolvidos na caça, ou então, na época do Neolítico, envolvidos na criação dos animais. Além disso, as crianças que podiam já fazer alguma atividade realizavam atividades adequadas à sua idade e os mais velhos também realizavam atividades adequadas à sua idade. Ou seja, não existia uma divisão específica de trabalho. Ninguém era costureiro, ninguém era político, ninguém era ferreiro. Nesse período, todas as pessoas realizavam as mesmas atividades com o mesmo grau de importância. A diferença estava, por exemplo, em que um era mais capaz de caçar do que o outro tinha uma capacidade melhor de achar alimentos em relação aos seus colegas, aos seus amigos. Então, o que acontece é justamente uma diferença baseada apenas no valor individual, tá certo? Mas que não se transformava numa diferença em que um homem mandava ou dominava o outro. Recentemente a gente descobriu também que algumas mulheres em algumas civilizações também participavam da caça. A caça é uma atividade mais perigosa, né, gente? Por exemplo, nesse período do Paleolítico que os homens caçavam
mamutes, por exemplo, a caça de um mamute, que é um animal muito grande, que é um antepassado do elefante, que é maior do que o elefante, é uma atividade muito perigosa. Então, as mulheres, elas têm um grau de importância do ponto de vista biológico do que os homens, porque é ela que pode gerar os filhos, é ela que pode perpetuar aquele grupo, tá certo? Então, em geral, as mulheres eram protegidas desse tipo de atividade porque elas são mais importantes do ponto de vista biológico, do ponto de vista da preservação do grupo do que os homens. Essa divisão, ela se mantém durante bastante tempo. Mesmo quando surge o Neolítico, que eu expliquei, as aldeias mantêm a mesma divisão de trabalho igualitária, em que não existe um homem que manda nos outros ou que vive do trabalho dos outros, tá certo? A aldeia é um espaço de convivência igualitário, diferentemente da cidade, que é o que nós vamos ver agora. Gente, com o surgimento da agricultura, o que acontece? Aumenta a produção. Ao invés de viver apenas aquilo que era coletado, agora o homem é capaz de produzir, tá certo? Então o que acontece? Existe um excesso na produção, a gente vai chamar isso de excedente. Esse excedente de produção permite com que alguns indivíduos saiam do processo produtivo, não precisem trabalhar, tá certo? E vão exercer uma outra função. Ao invés de trabalhar no campo produzindo alimentos, ele pode, por exemplo, aprender a utilizar os metais, que é a metalurgia, tá certo? Alguns homens vão se especializar na metalurgia, outros homens vão se especializar na construção, outros vão se especializar na fabricação de roupas, tudo isso por exemplo, tá certo? Porém, começa a surgir entre os homens algumas diferenças nas atividades, tá certo? Então o que acontece? Além dessa especialização que eu expliquei para vocês, que cria a produção, começa a surgir também algumas pessoas que pensavam a natureza, que pensavam a realidade. E a partir desse pensamento, eles formularam religião, mas também formularam conhecimento. Em geral, esses pensadores se tornaram sacerdotes, quer dizer, eles criaram uma religião e se tornaram ali a ligação entre as pessoas comuns e o Deus que eles haviam inventado, tá certo? Então, mas vejam só, por não precisarem trabalhar, esses homens começaram a observar a natureza e a aprender diversos dos seus movimentos. Por exemplo, a partir da observação do céu, eles puderam perceber que havia um padrão, em que cada época o céu formava esse padrão e indicava se estava no período de chuva ou se estava no período da seca. Dessa forma, esses homens foram capazes de compreender o processo das estações e o momento mais propício de se plantar e o momento de colher, tá certo? Ou seja, isso fazia com que a produção fosse protegida, de certa forma, dos fenômenos da natureza. Por outro lado, esses homens que saíram do processo produtivo vão passar a dominar aqueles que trabalhavam. Por conhecer os fenômenos da natureza, eles passam a alegar ser representantes dos deuses em que os homens acreditam, dos deuses que eles, como eu falei, inventaram. E começam a concentrar o poder, quer dizer, eles dominam os outros homens que trabalham, que produzem e que os sustentam. Tá certo? Conforme foi ocorrendo esse desenvolvimento, pessoal, novas necessidades foram surgindo, como por exemplo, se você aumenta a produção, então você tem um aumento também da população. Com o aumento da população, você necessita novamente aumentar a produção de alimentos. E muitas vezes, as terras onde esses alimentos são produzidos estão mais distantes dos rios do que aquelas terras originais, ou seja, necessitam obras que levem água até esses locais. Vão ser esses sacerdotes os primeiros a organizar a produção, de modo que pessoas saiam do processo produtivo lá da plantação e vão começar a trabalhar na construção de obras, como canais que vão levar água até as novas plantações, ou então na produção de diques, que são formas de impedir que a água avance sobre a plantação e a destrua, tá certo? Com o tempo, esse poder, gente, se torna um poder político, um poder que domina as outras pessoas dentro das cidades. Eu quero frisar para vocês uma diferença. No período das aldeias, o que acontece? As aldeias são igualitárias. Conforme surge a especialização e as profissões, e começa a existir uma diferença entre os homens, as aldeias deixam de ser aldeias e se tornam cidades, onde existe grande diferença entre os homens. A esse poder político que nasce nas cidades se dá o nome de Estado. O Estado
é um elemento controlador da sociedade. É o Estado que vai separar quais são os homens que vão trabalhar na agricultura, quais são os homens que vão trabalhar em obra, quais obras serão realizadas, tá certo? Então o Estado surge nesse período como um grupo de pessoas, tá certo? Como um grupo de pessoas que controla o conjunto da sociedade, que controla o resto da sociedade, tá certo? E eles agem principalmente em seu próprio interesse. É evidente que eles podem auxiliar, é evidente que as obras que eles constroem ajudam toda a sociedade, porém, é em seu interesse, em garantir o aumento da produção que eles vão recolher da população, que eles fazem todas essas obras. Junto com o Estado, surge também o Exército como uma força que vai impedir que as pessoas comuns ajam apenas em seu interesse, vai impedir com que as pessoas comuns sejam independentes do Estado, inclusive atacando-as quando elas fogem do controle do grupo político no poder. Até o surgimento das cidades, pessoal, a terra também não era propriedade. Quero dizer, a terra não era propriedade de uma única pessoa, a terra pertencia ao grupo. Ninguém tinha o direito de dizer esse pedaço de terra aqui é meu. O pedaço, aquela terra ocupada pelo grupo pertencia a todas as pessoas do grupo. Porém, com o surgimento das cidades, com o surgimento da divisão do trabalho entre os homens, que é a especialização, o surgimento das profissões, com o surgimento do Estado como um poder político que domina os homens que estão fora do Estado, surge também a propriedade privada, que é quando pela primeira vez um grupo de pessoas ou uma pessoa fala esse pedaço de terra é meu e apenas eu posso colher desse lugar. Se você quiser trabalhar aqui, você terá que me dar parte da sua produção. Ficou claro, gente? A propriedade privada faz isso. O surgimento da propriedade privada significa que você separa um pedaço de terra e impede que outras pessoas trabalhem naquele local. Apenas só podem trabalhar naquele local as pessoas que lhe devolverem, que lhe pagarem de alguma forma pela utilização. Essa charge faz uma crítica à propriedade privada. Significa que você separa todas as partes da terra. Algumas pessoas dominam todos esses lugares e a grande maioria simplesmente não tem, por exemplo, onde trabalhar e tirar o seu sustento e o sustento da sua família, porque tudo pertence a uma única pessoa ou a um grupo pequeno de pessoas. No caso do Brasil, por exemplo, são poucas pessoas que concentram a maior parte da terra do país. Conforme vocês devem ter estudado em anos anteriores, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 1500. Só que aqui, na América, onde o Brasil está localizado, já existiam diversos povos. De onde que esses povos vieram? Porque até agora nós estudamos que os homens haviam surgido na África e não na América. Então o que acontece? A gente precisa descobrir como é que essas pessoas saíram da África e chegaram até uma região do sul da América, como é o caso do Brasil. Apesar da ciência já ter apontado alguns caminhos, não há ainda uma certeza sobre como foi a chegada do homem até a América. A hipótese mais provável é aquela que indica que os homens chegaram até a América através do Estreito de Bering, mais ou menos há uns 15 mil anos atrás, durante a última era do gelo, quando os mares congelados permitiram a passagem dos homens entre o que é hoje a Sibéria, na Rússia, e o Alasca, nos Estados Unidos, conforme a gente pode ver nesse mapa, tá certo? Pessoal, esta foi a primeira aula. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário vocês podem deixar lá no Classroom, que eu vou ler, vou responder. Se tiver alguma pergunta, se tiver qualquer dúvida, eu fico à disposição, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e logo a gente vem com a próxima. Um abraço a todos.